Não existe morte nem nascimento, apenas chegadas e partidas, de uma forma para a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Kramer e sejam bem-vindos a mais um Chá da Tarde. Na verdade hoje trocamos por café e estou aqui na casa da vovó, casa da minha avó Joana, onde eu fui introduzido à cultura do chá, à cultura do café, através dela. E a ideia desse podcast, dessa série do Chá da Tarde, veio justamente por conta dessa tradição que vovó introduziu e, assim, é algo muito marcante, filosófico, nostálgico e de muita espiritualidade, de muita energia por trás, né? Porque era um momento onde a gente conversava sobre a vida, sobre muita coisa, né? E no início desse ano, quando eu abri o canal, pouco depois, algumas semanas, eu já estava com a ideia de fazer esse chá em homenagem a ela. E eu ainda gravei o primeiro episódio. So, this will be the Tea Time Tuesday. Every Tuesday I'm going to bring like some insights about different subjects that might be useful for you. And the things that I have learning, and also I'm going to share my journey. So I'm excited to learn more and maybe exchange ideas, create some discussion here about different subjects, about mind, about the physicality, about how to deal with the mind, the body, and the energy. So for this first episode, I just want to give that intro, especially talking about my grandma. That's always remind her, like when we're talking about tea and the herbs and these traditions, that kind of led me to study biological science, trying to understand more like the purpose of the plants and the life in general, and how we relate to and we interact to the plants and how that acts in our body, in our mind. When I start studying the martial arts and traditional martial arts from Asia, like Chinese and Japanese martial arts, I saw that the tea is a big part of the meditative process. And even they have like the tea ceremony that is considered one of the traditional ways to elevate the spirit. It's one of the 7 arts that can elevate the spirit. Acabou que 2 semanas depois bateu a pandemia e eu decidi dar uma freada no canal e parei com algumas ideias, e agora estou retomando. Hoje, especificamente, faz 1 mês da passagem da minha avó. Eu queria contar um pouco sobre ela nesse episódio. Vou ser relativamente rápido para hoje. Vocês veem que aqui está muito vazio, eu estou sozinho e estou aproveitando, porque é uma raridade dessa casa estar assim, silenciosa, com pouca presença. Essa casa aqui de vovó é no centro da cidade de Pau dos Ferros e foi sempre um ponto de encontro e um ponto de referência para as pessoas que vinham da região para fazer a feira da semana e sempre passavam aqui na casa do vovó. E ela sempre tinha uma garrafa de café, uma garrafa de chá, e as pessoas eram conhecidas assim, pô. Às vezes elas estavam com alguma dor de cabeça, dor na barriga, sentindo alguma coisa ruim, e elas vinham falar com vovó. Vovó corria aqui no quintal, ela tem aqui no armazém, na despensa dela, ela tinha as ervas já todas secas, né? Ela sempre pegava o chá, fazia o chá pro pessoal, ou ia lá na horta, pegava alguma erva fresca, né? E eu cresci observando e aprendendo com ela, né? A gente tinha uma cultura aqui, ela, antes da gente dormir, todas as noites, ela fazia o chá, botava no copinho para cada pessoa que estava na casa e dizia, ó, seu chá está pronto, vai lá tomar. E isso era normal, então... E ela sempre misturava muita coisa, né? Com o tempo, ela começou a me ensinar, né? Eu tomava o chá e ela ficava brincando comigo, desafiando, assim. O que é que tem aí? Você consegue dizer quais ervas que tem aí e tal? E eu fui ganhando, né, afinidade, assim, com as ervas, fui conhecendo. De manhã, logo cedo, 4h30 da manhã, antes do sol sair, ela já estava na horta aqui, aguando, né, as ervas, limpando, plantando, semente eu plantava com ela ficava me ensinando para que servia cada coisa. E aquilo foi me despertando para esse contato, né?
Tanto que eu acabei indo para biologia porque eu via uma relação muito grande, assim, e até hoje, né? Então, esse podcast, essa série é em homenagem a ela. Então, falar um pouquinho assim do vovó, jogo rápido, tem muita coisa para falar dela, mas vou falar uns pontos que talvez é pra gente tirar algumas lições, né? Vovó fez a passagem dela agora, um mês atrás, com 95 anos. Teve uma vida assim, fisicamente ela era perfeita, né? O corpo assim, totalmente saudável, mas a mente nos últimos anos, né, por conta do Alzheimer, ela começou a perder um pouquinho a memória. Ela esqueceu da gente, já não lembrava mais das fisionomias, às vezes ela tinha uma lembrança, mas no geral, assim, eu acho que essa passagem, né, é uma forma até de ir se desapegando desse mundo, né? Interessante como isso acontece. Tanto das pessoas que estão ao redor, né, para ir desapegando da pessoa, como da própria pessoa já ir, né? Foi bem interessante essa passagem dela. E minha mãe, que acompanhou todo o processo por mais tempo, estava com ela assim nos últimos anos. E eu tinha pensado em trazer esse tópico, deixei assim bem solto, não fiz nenhum script para essa fala hoje, até porque eu estou aproveitando, o pessoal foi para a missa dela, de um mês, e eu aproveitei para gravar, já que a casa estava vazia e eu queria esse momento aqui. A vovó foi quase que uma mãe para mim, a minha segunda mãe, assim. Ela me deu o primeiro banho de banheira, eu me lembro pequenininho aqui, né? Então tem muita foto minha, eu bebê aqui ainda nessa casa. E essa casa tem uma energia, assim, né? É um túnel no tempo, né? Um túnel do tempo. A gente passa aquelas casas de corredor, né? Cheia de quartos. Eu acho que todo mundo que tem alguma relação aqui com o sertão, né? Essa família, assim, essa cultura do sertão, tem a casa de forma similar, né? Muito parecida as tradições. E eu estava pensando, né? Toda essa ideia da passagem. 2, 3 dias antes de vovó falecer, eu tive uma sacada assim. Eu fiz um post lá no Instagram que foi falando um pouco sobre a morte. E eu tinha pensado muito em falar sobre a morte hoje. Eu sei que é uma coisa que parece meio pesada, principalmente para esse momento que muita gente, né, perdeu entes queridos, perderam pessoas conhecidas por conta, né, do que a gente está enfrentando agora. Vovó não foi afetada, né, pelo que está acontecendo, pelo Covid, pela pandemia, mas eu meio que me senti assim no lugar das pessoas que acabaram perdendo pessoas queridas, próximas. E a nossa cultura, pelo menos a maior parte da cultura assim que eu vejo aqui no Brasil e das religiões, né, principalmente a católica, a cristã, que é de onde minha avó vem, muito forte assim, a gente tem eu vejo que é uma forma muito triste, né, de encarar a morte. Então, vê uma coisa como uma coisa muito dolorosa, né, e tem todo um ritual que leva, né, essa coisa da tristeza, né. Eu acho que a gente tem muito para aprender com a cultura oriental e outras tradições que veem a morte como uma passagem, né, como uma transformação e um momento de felicidade, assim como é o nascer, é a morte. No nascer a gente celebra no nascimento. Por que não celebrar na morte, né, na passagem? Porque sem a morte não há vida, não há o nascimento. E é assim que funciona o ciclo, né? Lógico que é triste, né, a gente vê a pessoa indo e tal. Mas, por exemplo, no caso de vovó, viveu mais de 90 anos. É muita coisa, né? Acho que ela cumpriu uma missão, assim, cumpriu um papel e viveu uma vida incrível, deixou a marca dela realmente, assim. Então tem muita coisa para ser celebrada e estar feliz com isso, né? Eu lembro, puxando um pouquinho aí para biologia, eu trabalhei um bom tempo no laboratório de biologia molecular durante a minha graduação, e a minha coordenadora era especialista em reparo de DNA. E a gente tem um sistema de reparo, né, no nosso corpo, que está a todo momento corrigindo falhas no DNA, que acontece por conta da exposição ao sol, né, o raio UV na pele, por conta de alimentos que geram mutagênese. Então, a gente tem um sistema de reparo que ele está corrigindo as falhas no DNA para evitar que ocorram doenças como o câncer, por exemplo. Quando a gente beira 90 anos, tem um relógio biológico natural no nosso corpo que esse sistema de reparo começa a falhar, ele começa a parar de funcionar em alguns aspectos, né? Aí vai depender do seu estilo de vida, né? Se você leva um estilo de vida mais saudável, você pode prolongar ou você pode encurtar. Então, assim, 90 anos já é a data de vencimento da gente. A relógio da natureza mesmo que já vem no nosso
chip. Por conta da medicina, tudo, a gente tem conseguido prolongar isso, né? Mas se você passar disso, já está no bônus, já está no lucro, né? Eu acho que tinha duas sacadas que eu queria, assim, trazer, né? Para essa ideia. E eu fiquei refletindo baseado no meu sentimento, que eu estava sentindo da passagem de vovó, né? Minha mãe ficou muito sentida, assim. Eu também fiquei bastante, mas segurei forte, assim, nos primeiros dias, né? Aí teve um dia, eu passei uma semana aqui, né? Durante a passagem dela. Eu fui e sentei lá na horta, que era onde eu trocava mais ideia com vovó. Era aqui nessa mesa e na horta, né? Na cadeirinha de balanço dela ali. Mas a horta era o lugar que tinha mais simbologia para mim. E hoje não existe mais a horta, né? Já faz alguns anos que ela não tinha mais condições de tomar conta da horta. E eu sentei lá na horta de noite, assim, ao céu aberto lá. Comecei a chorar, cara. Chorava que soluçava, parecia uma criança. Trouxe muita reflexão. Ali foi meu momento de luta, assim, com relação a ela, né? E depois disso passou, né? Eu fiquei tranquilo, fiquei feliz, assim, observando, andava da casa. Como a pessoa deixa, parece que a casa tem a energia da pessoa também, né? Parece que ela mantém alguma coisa aqui. Não sei, uma coisa meio metafísica e meio mística. Mas a gente sente, né? Acho que tudo lembra a pessoa, né? Então fica essa energia muito grande. Eu lembro quando o meu avô, o marido do vovó, passou também. Foi como se uma geração tivesse ido. Era um pedaço da vida que... uma dimensão que deixou de existir. Era um estágio, parece que era outra vida que deixou de existir. Não com relação ao vovô, mas a tudo que estava envolvendo ele, né? Eles moravam na fazenda. Eu passava muito tempo na fazenda. Depois que o vovô faleceu, aí a gente não foi mais pra fazenda, né? Tipo, parou aquilo ali. E agora eu vejo com vovó, da mesma forma, essa casa e esse lugar. Então não faz mais sentido vir aqui, não tem, né? Vai ser uma coisa diferente assim, né? Cabe a gente manter a chama viva, né? Manter o que foi ensinado, o que foi passado. E é aquela velha história que eles nunca morrem, a pessoa nunca morre, ela se transforma. Tem essa responsa da gente manter o que foi passado, da nossa tradição, da nossa cultura. Avaliar realmente o que é válido se manter, né? E preservar, e passar adiante. E também aprender os erros, ver os erros, né? E ver o que pode ser melhorado, né? Da tradição, isso é muito importante. Do que vovó representou, a história dela foi muito interessante. Eu estava conversando com minha mãe agora e a gente começou a juntar algumas pecinhas que antes a gente não tinha pensado, né? Parece que quando a pessoa se vai, a gente começa a trazer à tona alguns pedacinhos da história que a gente não tinha se atentado até então. E aqui na casa da vovó tem muitos quadros, né? Sempre teve muitos quadros. E um dos quadros que eu via que sempre tinha no quarto dela era de uma guerreira, e quando eu olhei agora, sempre eu via aquele quadro, mas não tinha me atentado. E agora foi que eu vim, né, prestar atenção, de Joana d'Arc. Joana d'Arc acabou sendo queimada na fogueira na época, né? Mas ela era muito nova, 17, 18 anos. Ela teve um processo meio místico, que até hoje não é explicado, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas que ela teve acesso ao rei lá da França na época, e ele concedeu a ela para liderar o exército dele. E acabou que ela ganhou várias batalhas, né? E fez muito sucesso. Foi entre 17 e 19 anos de idade. Depois ela acabou sendo capturada, porque o exército dela perdeu. E eles achavam que ela era bruxa, né? Que ela fazia magias, né? E acabou sendo tocada na fogueira. Bom, aí acabou se tornando uma santa, né? Alguns anos depois agora. E vovó tinha o quadro dela lá no quarto dela desde sempre. Vovó, na época dela, ela já foi muito assim, de quebrar a linha do que vinha sendo feito na família, né? Ela morava em Porto Alegre e na época, aqui na região, o lugar maior assim que tinha escola para estudar era Martins. Ela foi a primeira da família a sair e estudar fora, assim, Martins. Vovó. E por vez, minha mãe, na época dela, morava aqui, né, em Pau dos Ferros e no sítio, e foi para Mossoró, que já foi outra barreira grande, né, já abriu mais. E de Mossoró ela acabou indo para Natal, minha cidade, onde não tinha nenhuma família lá, ela foi sozinha, ela quebrou a barreira, foi para Natal, se formou em Natal e eu acabei nascendo por lá e a gente constituiu família lá, né, a gente cresceu lá, eu cresci lá com minha mãe. Da minha vez, eu
Fui para os Estados Unidos, fui para fora do Brasil, que até então ninguém da família tinha conhecido, tinha ido para fora do Brasil. Assim, vem no DNA, né? Parece que já vem no sangue essa coisa de estar buscando para fora, de aventurar, de ir para outros cantos, de desbravar, de se aventurar mesmo no mundo, né? Isso foi muito engraçado que minha mãe falou agora. Eu não sabia desse detalhe de vovó, que da época dela ela quebrou essa barreira também, né? Então isso é interessante de ver, assim, como tinha essa visão já, né? De sair daquela visão limitada, né? Que às vezes a cultura do local, da família oferece, né? E você ter a coragem, ter a audácia para sair e quebrar isso, né? Então, muita coisa aí para aprender com vovó, sempre muito simples, muito carinhosa, muito... Era uma pessoa, assim, de muito carinho, todo mundo só tinha muito carinho por ela, né? Essas memórias ficam aí com a gente leva, né? E a gente tem essa responsabilidade de manter e de levar adiante essa cultura, porque parece que é em outra vida, né? Quando a gente olha para trás, quando eu me lembro aqui das coisas fazendo, as coisas com vovó aqui, parece que era outra vida já. Muito louco isso. Eu tô com 30 e poucos anos, vovó passou aí com 90 e pouco, ela viveu 3 vezes o que eu vivi. Quando eu olho para trás, o tempo que eu já passei de infância já parece uma coisa muito distante de outras vidas, né? Imagina aí, 90 e poucos anos. É muita coisa, né? Então, é isso. Hoje eu queria só prestar essa homenagem à vovó. O pessoal já deve estar chegando da missa ali. E obrigado por assistirem. Acho que a mensagem central era essa. E eu vou retomar o que eu acabei começando a falar e esqueci. Que foi do post que eu fiz no Instagram. Depois, se vocês quiserem me seguir, eu estou sempre postando por lá também, acompanhando aqui, complementando o que eu estou postando aqui no Chá da Tarde. Eu fiz um post com a seguinte frase, que é da magia antiga aí. Não existe morte nem nascimento, apenas chegadas e partidas, de uma forma para a próxima. Pense sobre isso. Direto da casa do vovó, viva a Dona Joana, a Dona Joaninha. Fiquem bem, eu vejo vocês no próximo Chá da Tarde ou no Café da Tarde. Valeu? Não deixe de dar o curtir se fez algum sentido o que eu estou passando aqui para vocês. Se gostaram, se acha que essa mensagem pode ser importante para outras pessoas, não deixe de compartilhar. É isso, pessoal. Vejo vocês próxima semana para mais um Chá da Tarde. Valeu, abração. Até mais.